VM Teste seus conhecimentos número 199. 20 perguntas de conhecimentos gerais. Faça sua inscrição e acompanhe os testes semanalmente. Pergunta número 1. Onde a jogadora de futebol Marta está jogando atualmente, com referência a 2023? Estados Unidos, Espanha, Portugal ou Brasil? Resposta: Estados Unidos. Ela joga atualmente pelo Orlando Pride. Pergunta número 2. O período aproximado em que podemos ver o cometa Halley a olho nu é de 50 anos, 75 anos, 125 anos ou 175 anos? Resposta: 75 anos. A cada 75 a 76 anos, ele se torna visível na Terra. Sua última aparição foi em 1986. A próxima está prevista para 2061. Pergunta número 3. O poeta Mário Quintana nasceu em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Ceará ou no Rio Grande do Sul? Resposta: Rio Grande do Sul. Nascido em Alegrete, Mário Quintana viveu muitos anos em Porto Alegre. Nunca se casou e uma vez, ao ser perguntado por um repórter o porquê, ele respondeu: preferi deixar dezenas de mulheres esperançosas do que uma só desiludida. Morreu aos 88 anos. Pergunta número 4. A estátua O Pensador é de autoria do escultor Aleijadinho, Michelangelo, Auguste Rodin ou Donatello? Resposta: Auguste Rodin. O Pensador é uma das principais obras desse escultor francês que viveu entre os séculos XIX e XX e que só obteve reconhecimento internacional no final de sua vida. Pergunta número 5. A guilhotina foi usada durante a Revolução Espanhola, cubana, francesa ou russa? Resposta: Revolução Francesa. O médico francês Joseph Ignace Guillotin sugeriu seu uso, pois considerava esse método de execução mais humano, entre aspas, do que o enforcamento ou a decapitação por machado. Pergunta número 6. O comprimento da muralha da China é de 1.196 quilômetros, 11.196, 21.196 ou 31.196 quilômetros? Resposta: 21.196 quilômetros. Foi construída cerca de 200 anos antes de Cristo. Tem 8 metros de altura e 4 metros de largura.
Pergunta número 7. Carmen Miranda nasceu em Portugal, no Brasil, na Espanha ou na Argentina? Resposta: Carmen Miranda nasceu em Portugal. Veio para o Brasil aos 2 anos de idade. Fez grande sucesso nos Estados Unidos como atriz, cantora e dançarina. Morreu em 1955 aos 46 anos de idade. Pergunta número 8. Antes de inventar o telefone, Alexander Graham Bell dedicava seus estudos aos deficientes mentais, visuais, auditivos ou físicos. Resposta: auditivos. Suas pesquisas para fazer com que os surdos ouvissem levaram-no à invenção do telefone. Pergunta número 9. Qual destes personagens foi uma criação de Péricles? O amigo da onça, Pinduca, Mandrake ou Fantasma? Resposta: O amigo da onça. O amigo da onça foi um personagem publicado por muitos anos na revista semanal O Cruzeiro. Pergunta número 10. Costas íngremes na beira do mar são chamadas de penínsulas, falésias, istmos ou deltas? Resposta: falésias. As falésias são esculpidas pelas ondas do mar. Pergunta número 11. Marta Rocha, Miss Brasil 1954, era natural do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, da Bahia ou do Mato Grosso? Resposta: Bahia. Marta Rocha ficou em segundo lugar no Miss Universo. Morreu em 2020, pouco antes de completar 88 anos. Pergunta número 12. Qual é o primeiro nome do ex-juiz de futebol que usava muito o bordão "A regra é clara"? Ronaldo, Osvaldo, Geraldo ou Arnaldo? Resposta: Arnaldo. Arnaldo César Coelho, ex-juiz e ex-comentarista. Pergunta número 13. O profissional que estuda os insetos é chamado de ictiólogo, entomólogo, ornitólogo ou antropólogo? Resposta: entomólogo, também chamado de entomologista. Ele estuda a relação dos insetos ao homem, às plantas e ao meio ambiente. Pergunta número 14. Segundo a Bíblia,
Quem foi a responsável pela morte de João Batista? Jezebel, Esther, Salomé ou Abigail? Resposta: Salomé. Salomé, em conluio com sua mãe Herodias, ou Herodíade, pediu ao rei Herodes a cabeça de João Batista, pois este tinha feito pregações contra o casamento do rei com sua mãe. Pergunta número 15. Ingmar Bergman ficou famoso como artista plástico, cirurgião, tenista ou cineasta? Resposta: cineasta. Foi um dramaturgo e cineasta sueco. Dirigiu alguns dos mais aclamados filmes de todos os tempos. Pergunta número 16. Onde fica o Monte Fuji? China, Japão, Filipinas ou Indonésia? Resposta: Japão. É o pico mais alto do Japão, com 3.776 metros. É um vulcão ativo, porém com muito pequeno risco de erupção. Pergunta número 17. Em que ano foi criado o estado do Tocantins? 1968, 1978, 1988 ou 1998? Resposta: 1988. O Tocantins foi criado pelo desmembramento do estado de Goiás. Pergunta número 18. Qual destes alimentos é de baixo amido? Batata, milho, arroz ou cebola? Resposta: cebola. Pergunta número 19. Qual destes países fica no Caribe? Barbados, Gâmbia, Burundi ou Benin? Resposta: Barbados. Benin, Burundi e Gâmbia ficam na África. Pergunta número 20. Com quantos estados Santa Catarina faz divisa? Um, dois, três ou quatro? Resposta: 2. Paraná e Rio Grande do Sul. Bem, faça sua inscrição para receber notificação dos próximos testes. Até a próxima e muito obrigado!